Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, o meu nome é Nathan Lucas, eu sou um jovem de 18 anos que quer empreender no Brasil, que quer se tornar um empreendedor. Eu quero poder influenciar a vida de vocês em questão do empreendedorismo. Eu acredito que por meio do empreendedorismo a gente pode conseguir financiar as nossas famílias, e não só as nossas famílias, mas poder também financiar as famílias das pessoas que vão estar junto com a gente, das pessoas que vão empreender junto com a gente, das pessoas que vão trabalhar para a gente gera emprego por meio do empreendedorismo. Então, uma das formas de empreender que eu reconheço é vendendo doces na rua. E hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas para você que quer vender doces na rua. Durante esse ano, em alguns dias desse ano, eu vendi muitos doces na rua. E entre os doces que eu vendi paçoca, eu vendi brownie, eu vendi doce de amendoim, eu vendi casadinho, eu vendi alfajor, eu vendi também. Eu acho que eu falei paçoca já, não falei? Mas enfim, eu vendi todos esses doces e eu percebi algumas coisas, eu percebi algumas técnicas que são muito importantes para você que quer vender doce na rua. Porque, querendo ou não, é uma fonte de renda, você consegue tirar um bom dinheiro vendendo doces na rua. Então eu vou trazer algumas técnicas aqui para vocês que me ajudaram muito e eu creio que vão ajudar vocês também. A primeira coisa que eu falo para vocês é: venda produtos de boa qualidade. Se você vai fazer um produto, por exemplo, eu trabalhei com produtos onde eu fazia e eu também trabalhei com produtos em que eu comprava pronto. Ambos os produtos você deve trabalhar com produtos de boa qualidade. Se você vai comprar um produto para você vender, por exemplo, se você vai comprar uma paçoca, compre uma paçoca de boa qualidade para você vender. Se você vai fazer um brownie assim como eu fazia, faça um brownie de boa qualidade, faça um produto de boa qualidade para você mostrar para as pessoas. A segunda dica para vocês é o seguinte: se vista bem. As pessoas gostam de coisas alinhadas. Você pega a melhor roupa que você tem, deixa ela lavadinha, bonitinha, coloca ela em você e usa ela para você vender. Porque, vamos supor, você chega na pessoa com uma roupa toda suja. A pessoa vai falar o seguinte: nossa, esse cara não tem cuidado nem com a roupa dele, imagina com esse doce que ele fez. Esse cara fez o doce com a mão suja também. Esse doce deve tá sujo, vai me trazer uma doença. Então, cara, você tem que estar bonito, você tem que estar não elegante, mas assim, você tem que estar bonito, você tem que estar bem apresentável, sabe? Com cheiro bom, você não pode, se possível, tome um banho antes de você vender doce na rua, sabe? Eu acho que tudo isso influencia na compra da pessoa. Outra coisa também, gente, é a confiança. Seja uma pessoa confiante, e não só confiante, seja uma pessoa alegre também. As pessoas hoje aqui, principalmente no Brasil, eu percebo que as pessoas cada vez mais estão desanimadas em questão de negócios, as pessoas andam cada vez mais desconfiadas. Então, quando você for vender para uma pessoa, mostra que você é diferente, mostra que você está feliz com o que você está fazendo, mostra que você vê um futuro mesmo. Então, seja uma pessoa confiante. Se você não conseguiu vender com aquela pessoa, não trate ela mal. Fala para ela assim: tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe, sabe? Sorria. Não desista, sabe? Seja confiante. Chega com os seus doces e fala assim: eu vou vender esses doces, eu vou conseguir vender. Fechou? Inclusive, falando em doces, eu vou colocar aqui em cima um vídeo que eu falei um pouco sobre o dia que eu consegui vender quase 300 paçocas. Foram 290 paçocas em um dia. E eu tive um lucro de R$200. Então, se você quer assistir esse vídeo, já clica aqui em cima, fechou? E a quarta dica para vocês é: não seja chato. Não insista demais com as pessoas. Se você chegou na pessoa, ofereceu o seu produto e ela não quis, não fique insistindo, não seja esse cara chato, não. Eu sou da pessoa que, se a pessoa fala eu não quero, no máximo eu vou tentar insistir mais uma vez, mas se a pessoa realmente não quer, eu não vou ficar dando alternativa para ela comprar, não, gente. Se ela não quer, não quer. Vamos para outra, sabe? Não seja uma pessoa chata. Isso aí é uma coisa que eu penso, cara. Tem pessoas que não adianta, você vai insistir, ela não vai querer comprar, você vai estar perdendo tempo com ela. Então eu acredito o seguinte: se a pessoa não quer comprar, ok, fala assim, tenha um ótimo dia e vai pro próximo, fechou? Outra coisa também, cara, que eu aprendi por meio das vendas na rua, e isso não é só nas vendas na rua, mas é em vendas em geral. Você tem que aprender a contar uma boa história. As pessoas se conectam por boas histórias. Então, às vezes, se você sabe contar uma boa história para o seu cliente, ele vai comprar o seu doce, ou senão ele vai comprar o seu produto, simplesmente por conta dessa história que você contou. É claro, vai juntar vários fatores. No caso do doce, da venda na rua,
vai juntar a vontade dele de comer o doce com a sua história que o cativou, que cativou aquela pessoa. E no caso de vendas, em geral, a sua história, a história que você vai contar para a pessoa vai ser muito importante. Todo mundo tem uma história. No caso de vendas na rua, por exemplo, eu vendi durante muito tempo doces na rua e às vezes eu ainda vendo. Eu contava uma história e todo mundo tem uma história. A minha história, por exemplo, que eu contava para as pessoas era que eu queria abrir uma agência de marketing, que eu já abri, estou no processo de crescimento dessa agência. E era essa história que eu contava para as pessoas. Então eu acho muito interessante você contar para a pessoa o porquê que você está vendendo aqueles doces. Se você está vendendo aqueles doces para sustentar a sua família, conte essa história para a pessoa de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, de uma maneira assim, que você mostra esperança e você mostra ser uma pessoa batalhadora, sabe? Para as pessoas que você vai vender. Então, conte a sua história para a pessoa, conte por que você está vendendo. Eu acho que é uma dica interessante. Ah, eu estou vendendo porque eu quero casar. Então eu estou juntando dinheiro para o meu casamento. Ah, eu estou vendendo porque eu quero abrir uma agência de marketing, como no meu caso. Ah, eu estou vendendo porque eu quero comprar um videogame, sabe? Conte uma história para a pessoa, cative a pessoa através da sua história. E em questão em questão de vendas fora dos doces, histórias, você saber contar uma história é muito importante, gente. É muito importante você saber contar uma boa história. Então, na maioria das vezes, se você sabe contar uma boa história, cara, você vai vender mais. Você vai vender mais. Outra coisa também que eu aprendi vendendo doce na rua é que você não deve ter preconceito com ninguém. E isso não só no doce na rua, mas em vendas em geral. Você não deve ter preconceito com as pessoas. Se uma pessoa, ela tá vestida de um jeito que você fala assim, nossa, ela não vai ter condição de me pagar. Ou se ela aparenta não ter condições, cara, isso não importa. Você vai lá vender pra ela do mesmo jeito. Já aconteceu várias vezes de na minha mente eu falar, não vou lá não, porque aquela pessoa não vai ter condição de pagar, mas aí eu vou lá e penso, não, eu vou lá sim. E quando eu vou lá, a pessoa vai lá e compra, sabe? Então, gente, a gente não pode discriminar as pessoas pela aparência delas. A gente tem que ir em todas as pessoas. A gente tá na rua lá, a pessoa mostrou que não tá apressada para um compromisso e tal. Não, vai lá e vende pra ela, sabe? Às vezes a pessoa não tá bem vestida, mas ela vai comprar seu doce. E isso é a mesma coisa também nas vendas em outras áreas. E por último, mas não menos importante, seja persistente. Vender doces na rua, gente, não é fácil. Demanda tempo, demanda esforço e demanda persistência e resiliência. Se você não conseguiu vender para uma pessoa, continue tentando vender. Continue buscando entender por que as pessoas às vezes não estão comprando de você. É por conta da qualidade do seu produto, é por conta da região que você está, é por conta da história que você está contando para as pessoas, é porque às vezes o seu produto não é bom. Busque entender o porquê que você não está vendendo e seja persistente. Por exemplo, muitas vezes, muitas situações aconteceram para mim onde a minha persistência foi provada. Por exemplo, muitas vezes, quando eu ia fazer brownies, dava errado e eu perdia os meus doces. Ou seja, eu perdia dinheiro por conta disso. Mas nem por conta disso eu desisti de vender. Às vezes também chegava num dia onde passava por determinadas horas do dia e as pessoas não compravam, mas eu continuava e falava, cara, tem alguma coisa que eu tô precisando fazer a mais para conseguir vender. E eu fui descobrindo ao longo do tempo e consegui ir vendendo mais, contando a minha história, cativando as pessoas, vendendo os meus doces. Então, cara, seja persistente, não desiste de cara não, sabe? Eu acredito que é possível, eu não só acredito que é possível, mas eu tenho exemplos de pessoas que sustentam a sua família através das vendas na rua, sabe? Por exemplo, como eu disse pra vocês, eu vou colocar até na descrição aqui o vídeo que eu falei que eu consegui fazer R$200 em um dia. Se você consegue fazer, se eu faço isso durante 5 dias na semana, R$200 de lucro, durante 5 dias na semana e durante 4 semanas, no final do mês dá R$4.000 aproximadamente não, dá R$4.000 de lucro. Então, é possível você fazer uma renda muito boa vendendo doces na rua. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Seja persistente. E no mais, esse foi o vídeo. Se vocês tiveram alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Se inscreva nesse canal. Eu tô criando uma comunidade, um grupo no WhatsApp para empreendedores digitais, pessoas que querem empreender na internet. Nessa comunidade a gente pode conversar sobre diversos assuntos. Eu acredito que o networking é muito importante, então a gente realmente trocar ideia sobre os nossos negócios, trocar ajuda mesmo. Eu tô criando essa comunidade, esse grupo aqui no WhatsApp, é gratuito. Entra lá que a gente vai trocar uma ideia sobre edição de vídeo, sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre tudo isso. Entra nesse grupo e vamos trocar uma ideia lá.
E no mais, esse foi o vídeo. Se vocês tiveram alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que eu vou responder todas elas, fechou? Tamo junto. Sucesso pra vocês.